Olá, turma do 7º ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela e nós iremos iniciar mais uma aula de história, tá? Bom, a nossa aula de história de hoje é sobre as fotos que eu postei ontem, tá? Lá no grupo do 7º ano. Então, vocês podem ir nas fotos que eu postei ontem sobre o Renascimento e copiem no caderno e assistam essa minha aula, tá? Todo o conteúdo que for cair na prova de vocês vai ser o conteúdo desse vídeo aqui pra frente. Podem ficar tranquilos, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje é sobre Renascimento. E falando sobre Renascimento, eu quero dar primeiro uma revisada sobre o que é Renascimento, tá? Renascimento vem de uma palavra que é renascer. Renascer sobre alguma coisa, renascer sobre algo, tá? E o que seria esse renascimento? Bom, um breve contexto histórico para vocês. Nós temos a Idade Média, que é a idade onde a Igreja Católica manda em tudo e em todos. É a Igreja Católica quem coroa os reis. Portanto, esses reis acreditam que eles devem ser gratos e também devem fazer tudo aquilo que a Igreja Católica mandar. Lembrando que a Igreja Católica da Idade Média é diferente da Igreja Católica de hoje, tá? A Igreja Católica da Idade Média é uma igreja voltada para a punição. Já a Igreja Católica da atualidade é uma igreja voltada para a salvação, tá? Por quê? Na Idade Média, a Bíblia, a missa era rezada em latim, tá? E só quem sabia falar latim, só quem sabia latim eram os padres, aqueles que pertenciam ao clero. A população não sabia ler, a maioria dos reis não sabiam ler, portanto, tudo aquilo que o padre falava, as pessoas acreditavam, porque as pessoas não sabiam ler. Então, imagina só, eu sou um padre e estou aqui lendo, e aí digo o seguinte: toda segunda-feira tem que haver um novo imposto para a igreja. Você acha que o rei ia contestar isso? Não, ele acredita fielmente no padre. Então, é fato de que na Idade Média, as igrejas se utilizaram desse fato de que as pessoas não sabiam ler para se aproveitar. Então, na Idade Média, a igreja cresceu muito financeiramente, economicamente, tá? E aí, gente, olha só, os reis foram ficando meio agoniados em relação a isso, a população também, porque tudo era voltado para a igreja, ou seja, as obras de arte, as pinturas tinham que ser pinturas feitas de santos, feitas de anjos, as músicas tinham que ser todas voltadas para a igreja, a poesia, o modo de se vestir, o modo de falar, o modo como a pessoa ia organizar a vida dela tinha que ser voltado para a igreja. Só que nessa questão tinha um porém. As pessoas estavam cansadas de trabalhar muito e doar parte do que elas ganhavam para a igreja, parte do que elas ganhavam para a nobreza e ficarem com quase nada, estavam cansadas de passar fome. E elas viam que elas trabalhavam muito e a igreja e a nobreza não trabalhava nada. A população foi ficando desgostosa com isso. Os comerciantes, que aqueles que queriam trazer riquezas para o reino, foram ficando deprimidos porque a igreja não deixava eles fazerem uma série de coisas, tá? Então a população ela vai ficando revoltada com a igreja e não com Deus, tá? Vai ficando revoltada com a igreja, com os abusos da igreja, com os impostos muito altos, com os dízimos muito altos, com o fato da igreja não trabalhar e ser muito rica. A população vai ficando chateada com isso, tá? Então acontece um renascimento. Antes, na Idade Média, Deus era o centro, não é? As músicas eram voltadas para Deus. As obras de arte eram feitas de anjos, de santos, de Deus, tudo, a poesia, como as pessoas se vestiam. Então era Deus no centro, chama-se teocentrismo. E agora, quem é que está no centro? É o homem, chama-se antropocentrismo. Ou seja, as pessoas começam a pesquisar mais sobre ciência, sobre cultura, sobre arte, sobre história, sobre a humanidade no modo geral, sem estarem presas obrigatoriamente a estudar e a saber sobre Deus. Porque olha só, se aparecesse uma doença muito grave, a Igreja Católica condenava aquelas pessoas que buscavam tratamento. Para a Igreja Católica, na Idade Média, essas doenças apareciam porque a pessoa merecia ficar doente porque tinha cometido algum pecado.
Já quando você vai indo para o Renascimento, as pessoas começam a buscar médicos, começam a buscar medicamentos, começam a buscar formas para que elas possam se curar. Isso para a igreja era um ato de pecado gigantesco, ou seja, tudo deveria ser voltado para a igreja, tá? Todas as formas de pensamento, de ação deveriam ser pensadas sobre como que eu posso fazer isso sem que não seja pecado, tá? Então o Renascimento, ele deixa de se preocupar com isso, é um renascimento do homem. O homem agora pensa em si mesmo. Ele vai estudar o corpo humano, vai estudar a saúde, vai estudar as doenças, ele vai estudar as artes, vai fazer pintura sobre casa, sobre paisagem, sobre pessoas. Ele vai conhecer-se a si mesmo, tá? Então, no Renascimento, é o homem que está no centro, tudo parte do homem, beleza? A nossa aula de hoje chama-se Alta Renascença, ou seja, a parte mais alta do Renascimento, e o Cinquecento, que é uma parte de artistas, tá? Olha só, nessa parte nós temos os grandes pintores, que são pintores que são famosos até hoje, Leonardo da Vinci, Michelangelo, nós temos a obra da Mona Lisa, que são obras, que são artes que foram feitas no Renascimento e que elas ainda são importantes até hoje, tá? Ou seja, no Renascimento nós temos tudo isso voltado para o homem, beleza? Caminhando aqui, deixa eu só botar meu óculos, gente. Vocês sabem que sem óculos eu não enxergo quase nada, né? Produção artística, influenciando nas grandes navegações. Isso aqui é importante, observe. Vocês se lembram do nosso mês passado, que eu falei bastante sobre grandes navegações? Vocês se lembram? Recapitulando rapidamente. Grandes navegações é justamente quando os países da Europa, como Portugal e Espanha, estão a caminho das Índias para comprarem especiarias. E chama-se grandes navegações porque nenhum outro país europeu antes havia se aventurado nessa empreitada, tá? De chegar nas Índias. O primeiro país que sai é Portugal, o segundo país que sai é a Espanha. E quando eles saem da Europa e começam a ter contato com outras culturas, a Europa percebe que ela não está sozinha. A Europa percebe que existem outras religiões, a Europa percebe que existem outras culturas, diferentemente da cultura que elas tinham. E com isso, o Renascimento começa a cair. Por quê? Vou explicar agora. O Renascimento, que é um movimento voltado para o homem, que tem obras artísticas, música, poesia, tudo voltado para o homem, precisava ser financiado, não é verdade? Por exemplo, imagina só que você já é adulto e você não trabalha. E você vive pintando quadros. Você vai conseguir comprar uma tinta se alguém não te financiar? Você vai conseguir comprar uma tela se alguém não te financiar? Não. Então você tem que ter patrocinadores para conseguir fazer as suas obras de arte, não é verdade? Aconteceu isso no Renascimento. As obras de arte, as músicas, os estudos eram todos financiados pela burguesia, tá? E quando começa a ter as grandes navegações, que as pessoas estão indo para as Índias comprar as especiarias, os burgueses transferem esse investimento. Ao invés deles investirem em arte, em poesia, eles começam a investir agora em especiaria, ouro, prata, mão de obra escravizada. Então muda-se o investimento, tá? Muda-se o investimento da burguesia. E quando a burguesia deixa de investir nessas obras artísticas, essas obras artísticas elas começam a cair. Os pintores começam a parar de pintar. E isso é um fator decisivo para o fim do Renascimento. Então, se na sua prova tiver assim, o que contribuiu para o fim do Renascimento? Você já sabe que foi a questão das grandes navegações, onde a burguesia parou de investir em obras de arte e começou a investir agora em especiarias, beleza? Vamos continuar aqui, vou botar meu óculos. E para finalizar, o que contribuiu para acabar o Renascimento, além das grandes navegações, nós também temos um bônus, que é a igreja se retratando. A igreja dizendo assim, galera, eu sei que eu tô errada, eu vou mudar. Se eu mudar, vocês voltam para a igreja? Lembra que o pessoal não tinha ódio de Deus, tinha ódio da igreja.
o pessoal acaba então voltando para a igreja. Então nós temos esses dois combinhos, tá? Primeiro combo, a grande navegação, onde a burguesia deixa de financiar nas obras de arte e passa a financiar agora nas especiarias. Nós temos o combo número 2, que é a igreja católica se reformando, onde as pessoas voltam a pensar em Deus, voltam para a igreja, tá? Galera, a nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Um beijo e tchau!